Boa noite. Boa noite. Dilma se reúne com governadores e pede apoio contra projetos que elevem despesas. Um dos operadores da Lava Jato fecha a delação premiada e vai devolver 38 milhões de reais. Governo paulista rompe contrato com o consórcio da linha 4 amarela do metrô. E a prefeitura vai fechar novamente a Avenida Paulista em um domingo. O governo do estado de São Paulo rompe contrato com o consórcio responsável pela construção de 2 estações da linha 4 amarela do metrô. As estações Oscar Freire e Higienópolis Mackenzie deveriam ser entregues no final de 2016, mas agora tem entrega estimada só para 2017. Vigas enferrujadas e completamente abandonadas e nenhum sinal de obras. A dona Maria trabalha do lado da futura estação Oscar Freire e mora do lado da estação Vila Sônia. Ela viria de metrô e sem baldeação, mas por enquanto o jeito é pegar 2 ônibus. Absurdo, né? Que faz tempo que falou que ia sair esse negócio aí, nada de sair. A Ione é vizinha da prometida estação há 26 anos e já perdeu as esperanças de ter o metrô na porta de casa. Quando você pensa que ia ficar pronto, aí vem a conversa que vai passar para outro. Ridículo. Até sair, olha, acho que eu já morri. Eu acho que eu já morri. Antônio é síndico de um prédio na Oscar Freire. Ele conta que o atraso frustrou os planos de quem apostou na valorização dos imóveis. Muita gente segurou o apartamento para vender após que a obra terminasse, né? Porque valorizava, né? Sim. Então, a obra não sai, eles vendem perdendo. E é uma reclamação total. Aqui no condomínio mesmo, o pessoal está muito indignado com isso aí, viu? Em fevereiro, a repórter Carla Rodeiro mostrou que os funcionários só iam ao pátio para bater o ponto. Naquela época, o governador Geraldo Alckmin já ameaçava romper o contrato. Além da Oscar Freire, o consórcio Isolux Corsan Corvian tocava as obras da estação Higienópolis Mackenzie, as 2 próximas a serem inauguradas. Todas as 11 estações da linha amarela deveriam ter sido entregues em 2009, mas as primeiras, Paulista e Faria Lima, só ficaram prontas em 2010. Depois, mais atrasos. A licitação da segunda fase só foi fechada em 2012, mas desde então, só a estação Fradique Coutinho ficou pronta em novembro do ano passado. Além de rescindir o contrato, o governo pretende multar o consórcio em 23 milhões de reais pelo não cumprimento de normas de segurança e pelo não pagamento das empresas subcontratadas. Uma nova licitação vai ser aberta no 2º semestre e, segundo o governo, na previsão mais otimista, as obras só serão retomadas em janeiro do ano que vem. Em nota, o consórcio Isolux Corsan Corvian afirma que há 15 dias entregou ao metrô uma carta na qual solicitava a regularização de aditivos e a entrega de projetos executivos. O consórcio alega que, sem isso, não era possível dar continuidade aos trabalhos. Ainda segundo a nota, não houve nenhuma manifestação do metrô. Vale lembrar que o mesmo consórcio também era responsável por construir as estações São Paulo, Morumbi e Vila Sônia, mas em fevereiro parou todas as obras e disse que só tinha condições de prosseguir com as da Oscar Freire e Higienópolis Mackenzie. Segundo a Secretaria Estadual de Transportes, se as obras forem mesmo retomadas no início de 2016, a linha 4 amarela será finalizada em até 2 anos. Operação Lava Jato completa hoje 500 dias com a recuperação de 870 milhões de reais. O nome Lava Jato faz menção a um posto de gasolina de Brasília que lavava dinheiro, onde iniciaram as investigações em março do ano passado. A operação investiga um esquema milionário de desvio de dinheiro e corrupção na Petrobras. Mas foram verificadas irregularidades também na Caixa Econômica Federal, no Ministério da Saúde, na Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras, que atua no segmento de energia nuclear. Até agora, já foram deflagradas 16 fases, que resultaram em 48 prisões preventivas, 46 prisões temporárias, 138 pessoas denunciadas, 30 condenadas.
Entre os presos estão ex-diretores da Petrobras e executivos de alto escalão das maiores empreiteiras do país. Políticos também foram citados. Segundo o Ministério Público Federal, 870 milhões de reais recuperados e outros 2 bilhões e 400 milhões bloqueados em contas bancárias. O empresário Mário Góes, acusado de atuar como operador no esquema de corrupção na Petrobras, deverá pagar uma multa compensatória de 38 milhões de reais. O valor foi definido nos termos do acordo de delação premiada firmado entre o réu e o Ministério Público Federal e homologado hoje pelo juiz Sérgio Moro. Mário Góes é acusado de ser um dos operadores do esquema envolvendo as empresas Arxo e Andrade Gutierrez. Ele está detido no complexo penitenciário de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mas deve ser liberado para cumprir prisão domiciliar no Rio de Janeiro. A advogada Beatriz Catapreta, que defendeu acusados na Operação Lava Jato, diz que encerrou a carreira por se sentir ameaçada. Ela deu uma entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo. Ela disse que, devido às ameaças, fechou o escritório. Questionada, a advogada disse que as intimidações vinham de integrantes da CPI da Petrobras. Beatriz Catapreta foi convocada a depor na comissão. Os deputados querem que ela explique a origem dos honorários recebidos de clientes da Lava Jato. Na entrevista, ela disse que recebeu ameaças veladas. Beatriz Catapreta atuou em 9 dos 18 acordos de delação premiada firmados por investigados da Lava Jato com o Ministério Público. Entre os clientes estava Júlio Camargo, que disse ter pago 5 milhões de dólares ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em nota, o deputado Hugo Mota, presidente da CPI, afirmou que a convocação para depoimento não significa perseguição à advogada. Ao Jornal Nacional, o advogado de Cunha, Antônio Fernando de Souza, disse que as declarações de Beatriz Catapreta não fazem sentido. Em meio à crise política, a presidente Dilma Rousseff se encontra com governadores. Ela pediu apoio contra projetos que, se aprovados pelo Congresso, podem gerar mais despesas. Com o tema governabilidade, responsabilidade fiscal e colaboração federativa, 26 governadores e a vice-governadora de Mato Grosso do Sul participaram do encontro no Palácio da Alvorada. Dilma afirmou que o governo trabalha para combater a crise econômica, pediu cooperação aos governadores e disse que a redução da inflação é a condição para um novo ciclo de expansão da economia. Nós temos algumas propostas legislativas de grave impacto já votadas pelo Congresso. E acredito que outras estão em processo de discussão. Todas essas medidas, elas terão impacto sobre os estados, sem sombra de dúvida. Nenhum governante pode se acomodar. Muita coisa nós sabemos que precisa melhorar. Nós devemos cooperar cada vez mais, independentemente das nossas afinidades políticas. Dilma destacou que tanto ela como os governadores fizeram suas campanhas no ano passado em um momento econômico mais favorável que o atual e lembrou que todos assumiram compromisso de governar até 2018. Tudo isso que eu estou falando não é desculpa para ninguém aqui. É o fato que nós, como governantes que somos, não podemos nos dar o luxo de não ver a realidade com olhos muito claros. Eu conto com vocês. Agora quero dizer assim do fundo do coração, vocês podem contar comigo. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa esta reunião da presidente Dilma com os governadores. O velho sábio Ulisses Guimarães costumava dizer que em política você não pode estar tão próximo que amanhã não possa estar distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. No momento, o PSDB vive as duas realidades embutidas nesse raciocínio simultaneamente. Aécio Neves e a bancada do PSDB no Congresso estão a léguas de distância de Dilma Rousseff. Conspiram contra a presidente, apoiam o protesto de rua que haverá contra o governo no dia 16 de agosto. Mas os governadores do PSDB se aproximaram de Dilma Rousseff, aceitaram participar do grande diálogo com os governadores organizado pela presidente da República. Eu conversei com Marconi Perillo, governador de Goiás, do PSDB, para tentar entender essa dicotomia vivida pelo principal partido de oposição.
O que Perillo me disse, aqui no PSDB eles tentam não confundir a instância parlamentar com a instância executiva. E nessa divisão, o que caberia a personagens como ele e o governador Geraldo Alckmin é governar os seus respectivos estados. E para eles, quanto menor for a crise econômica, maiores serão as chances de êxito das suas respectivas administrações. Nessa matéria, a crise não enxerga a coloração partidária. Ela mastiga por igual a arrecadação tributária dos estados, não importa se o governador é do PT, do PMDB ou do PSDB. Daí o interesse mútuo de Dilma e dos governadores de tentar se ajudar. Os movimentos dos governadores do PSDB são combinados com Aécio Neves, o presidente do partido, mas ainda que não fossem, Aécio não teria do que reclamar. Aécio foi governador de Minas Gerais em 2 oportunidades, em 2 mandatos, e nunca esteve tão distante de Lula que não pudesse se aproximar. Ele se aproximou de Lula em diversas oportunidades. O essencial agora é saber em que medida os governadores conseguirão ajudar Dilma e vice-versa. Para muito além das declarações oficiais de boa vontade, o que os governadores querem é dinheiro e aval da União para se endividar em bancos estatais brasileiros e também em organismos multilaterais no exterior. E esse é um tipo de mercadoria que Dilma diz não ter para fornecer. Então o que está acontecendo agora, no fundo, é um encontro da fome com a falta de comida. Boa noite. Agora à noite, alguns governadores falaram à imprensa. Eles cobraram do governo que a proposta de unificar a alíquota do ICMS em 4% seja acompanhada da criação de um fundo para compensar as perdas dos estados com a mudança tributária. Na mesma coletiva, o ministro Aloysio Mercadante respondeu ao pedido. O governo está totalmente aberto a nós buscarmos outras fontes de financiamento para fortalecer o fundo de investimento e de compensação. Agora, nós temos e podemos também discutir o prazo de implantação do ICMS, mas é indispensável que a gente avance nessa reforma microeconômica. É uma irracionalidade, nós temos tantos códigos tributários, tantas alíquotas, tantas dificuldades, tanta burocracia, tanta irracionalidade para o investimento e o crescimento do Brasil. E todos querem acabar com a guerra fiscal e querem contrapartida, especialmente os estados, para reduzir as assimetrias e as desigualdades no Brasil. São Paulo vem tendo dias bem típicos de inverno, com névoa e frio pela manhã, temperaturas amenas à tarde e frio à noite. E como não há previsão de chuva, o ar deve continuar seco. Mariana Armentano traz os detalhes sobre como fica o tempo nesta sexta-feira. A grande massa de ar seco continua predominando sobre todo o estado de São Paulo. Com isso, o dia será de sol, céu azul e sem chuvas, a umidade relativa do ar continua bem abaixo do ideal. Ainda faz friozinho na madrugada, mas durante a tarde esquenta para valer no interior do estado. Chega a fazer até 32 graus em Votuporanga, 30 graus na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto e no litoral paulista, máximo em torno dos 27 graus. Em toda a faixa leste, o que inclui a Grande São Paulo, o dia ainda amanhece com névoa, mas o predomínio é de tempo ensolarado. A sexta-feira vai começar com termômetros marcando apenas 12 graus aqui na capital, mas durante a tarde a máxima vai aos 26. No final de semana, a nebulosidade aumenta um pouco, mas as tardes continuam quentes e secas. A máxima fica na casa dos 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Prefeitura afirma que a Avenida Paulista vai ficar fechada novamente para a circulação de carros num domingo. Vai ser no dia 23 de agosto. O motivo dessa vez é a inauguração da ciclovia da Rua Bernardino de Campos, que é a continuação, na verdade, da Avenida Paulista no sentido da Vila Mariana. A ideia é fechar o acesso de carros das 10 da manhã até às 5 da tarde, como já aconteceu no fim do mês passado, quando esta ciclovia aqui, a da Avenida Paulista, foi inaugurada. Bem, a Prefeitura diz que está conversando com os hospitais da região, também com a Associação de Moradores e de Comerciantes, para verificar o impacto do fechamento no dia 23. Se não houver grandes dificuldades, o secretário de Transportes, Gilmar Tato, confirmou que aí sim é bem possível que se tome a decisão de transformar a Avenida Paulista num espaço de lazer para os paulistanos todos os domingos. Ele disse que será o último teste.
Economia, dólar tem mais um dia de alta e fecha cotado a R$ 3,37. Analistas afirmam que a alta hoje estaria relacionada ao cenário ruim da economia na China e também a expectativa de um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos. No mês, a moeda americana já acumula alta de mais de 8%. E os juros do cheque especial tiveram nova alta em junho e já somam mais de 241% ao ano. É o maior patamar desde dezembro de 1995. O dado foi divulgado pelo Banco Central. Ter dívidas no cartão de crédito também é um mau negócio. O levantamento mostra ainda que os juros do rotativo, que incide quando os clientes não pagam a totalidade da fatura, atingiu no mês passado o patamar de 372% ao ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Olha só, esses recordes de juros foram em junho, antes do novo aumento da taxa básica decidido ontem pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. A taxa básica subiu mais meio ponto, indo a 14,25% ao ano, nível mais alto desde 2006. A partir disso, devemos ter mais uma rodada de alta dos juros em geral e até com algum reforço, como tem acontecido. Os juros na ponta final subiram muito mais que a taxa básica. Os bancos incluem um percentual a mais, por exemplo, para compensar o risco de inadimplência. Risco relacionado às dificuldades que as famílias e empresas estão enfrentando para administrar as finanças por causa da inflação, da própria elevação dos juros, do desemprego, da queda de movimento. Quem está enroscado em algum momento pode não conseguir bancar as dívidas. Por conta disso, o crédito vai ficando ainda mais caro e escasso, processo que reforça a desaceleração da atividade. Por isso, esse aumento agora da taxa básica foi bem questionado. Mas o fato é que o Banco Central quer mesmo uma desaceleração mais forte da demanda para forçar as empresas a segurarem os aumentos e assim conseguir derrubar a inflação. O problema é que junto vai derrubar mais ainda a economia, podendo aprofundar ou prolongar a recessão, o que se reverte contra outro objetivo da equipe econômica, que é promover o ajuste fiscal. As contas do governo tiveram o pior resultado da história no primeiro semestre. Em vez do ajuste, de um superávit, veio um déficit inédito de 1 bilhão e 590 milhões de reais, em parte porque a arrecadação cai quando a economia anda para trás. Mesmo que os juros parem de subir, como sinalizou o Copom, os efeitos para a economia vão permanecer. Até porque o comunicado que veio com a nova taxa falou em manutenção desse patamar de juros por período suficientemente prolongado para fazer a inflação convergir para o centro da meta no final de 2016. Na prática, os juros vão ficar nas alturas para fazer com que a inflação caia dos mais de 9% deste ano para 4,5% no final do ano que vem, o que pode custar muito caro em termos de atividade e emprego. Nada contra derrubar a inflação. Inflação alta atrapalha a vida do consumidor, das empresas, toda a economia. O problema é querer obter o resultado com muita rapidez para mostrar serviço, garantir credibilidade, sendo que boa parte da inflação não veio da demanda, mas do exagero que houve também na correção de preços administrados, como energia. Eu volto na segunda. Até lá. A seguir, gays são atacados durante parada em Jerusalém. E o mistério da queda do voo da Malaysian Airlines pode estar perto do fim. Peças de avião e uma mala foram achados no Oceano Índico. A aeronave sumiu em março do ano passado. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje no Todo Seu. Eu converso com o escritor Edu Moreira. Tem a gastronomia da chefe Liana Lenz. As principais estreias do cinema. E ainda vamos ouvir o som da Banda Bula, que é formada por ex-integrantes do Charlie Brown Jr. O Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Falta você. Estou te esperando.
Homem ataca participantes da Parada do Orgulho Gay de Jerusalém. 6 pessoas ficaram feridas. O religioso ultra-ortodoxo esfaqueou 6 participantes da parada gay, 2 deles com gravidade. O agressor foi preso no local e identificado como o mesmo homem que esfaqueou 3 pessoas na parada gay de Jerusalém em 2005. Ele foi condenado a 12 anos de prisão, teve a pena reduzida a 10 anos e foi libertado recentemente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu considerou o ataque muito grave e afirmou que o agressor vai enfrentar a justiça novamente. O governo da Malásia diz ser quase certo que os destroços encontrados no Oceano Índico são do avião desaparecido há mais de um ano. O resultado das análises deve ser divulgado em 2 dias. O objeto de 2 metros parece ser parte de uma asa. Ele foi encontrado por moradores da ilha francesa da Reunião, na costa africana do Oceano Índico, e levado para a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos em Toulouse. E hoje um morador da mesma praia encontrou o resto de uma mala, que pode ser de algum passageiro. As correntes marítimas podem ter levado os destroços a milhares de quilômetros, de onde se acreditava que o avião teria caído. A Malaysia Airlines operava o Boeing 777, que desapareceu em março do ano passado, quando voava de Kuala Lumpur para Pequim com 239 pessoas a bordo. A maioria dos passageiros era chinesa. Os investigadores acreditam que alguém desligou o transponder do MH370 de propósito antes de desviá-lo da rota prevista. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, conheça uma cachaçaria no município de Torre da Pedra, no Hoje Tem. Assista agora, Todo Seu.